Meus filhos organizaram uma festa surpresa para celebrar nossas bodas de 40 anos. Eu estava emocionada até que meu marido me puxou e disse: "Finja que desmaiou. Precisamos sair daqui agora." Achei que ele estava brincando, até que falou: "Olhe embaixo da mesa." Quando eu vi o que estava ali... Meu nome é Estela. Tenho 68 anos e achei que conhecia minha família. Naquela tarde de sábado, 15 de junho, eu estava terminando de polir uma mesa de jacarandá na marcenaria quando Melissa, minha caçula, chegou com aquele sorriso que ela tinha desde pequena. "Mãe, preciso que você e papai venham jantar em casa hoje." Sem desculpas. Eu ri, limpando a serragem das mãos no avental de couro que uso há 20 anos. O cheiro de madeira envernizada impregnava minha pele. Um perfume que sempre me acalmava. "Filha, estou cansada. Que tal amanhã?" "Hoje, mãe. 7 horas." "Promete?" Havia algo no olhar dela. Uma ansiedade boa, daquelas que antecedem surpresas. Concordei. Às 7 em ponto, Walter e eu chegamos à casa de Melissa. A porta estava entreaberta. Entramos. E então, gritos. Surpresa! A sala estava repleta de gente. Nossos filhos Rodrigo e Melissa, meus netos, amigos de décadas, vizinhos, até o padre da comunidade. Balões vermelhos e dourados enchiam o teto. Uma faixa enorme dizia: 40 anos de amor, Estela e Walter. Meu coração disparou. Levei a mão ao peito, genuinamente emocionada. 40 anos, metade deles construindo nossa marcenaria, cada móvel uma batalha vencida. Olhei para Walter e vi lágrimas nos olhos dele. "Vocês não precisavam", comecei a dizer, mas Melissa me abraçou forte. "Precisávamos sim, mãe. Vocês merecem." Rodrigo se aproximou, meu filho mais velho, 42 anos, sempre sério demais para meu gosto. Ao lado dele, Priscila, a nora. Ela sorria. Aquele sorriso perfeito que sempre me deixava levemente desconfortável, sabe? Dentes brancos demais, olhos que nunca acompanhavam o sorriso. "Sogra, a senhora está linda", Priscila disse, ajeitando uma mecha do meu cabelo grisalho. A festa fluía, comida farta, música, risadas. Eu circulava entre os convidados, aceitando abraços, quando senti a mão de Walter agarrar meu braço com força. Uma força que não era carinho. Virei. Meu marido estava pálido, não apenas pálido, cinza. Suor escorria pelas têmporas dele, os olhos arregalados, fixos em algo que eu não via. "Walter, o que foi?" Ele me puxou para perto, dedos tremendo. Sussurrou no meu ouvido, com uma urgência que me gelou. "Finja que desmaiou. Agora." Eu o encarei, confusa. "O quê? Você está..." "Estela." A voz dele rachada. "Finja que desmaiou. Precisamos sair dessa sala agora. Confie em mim." Houve algo no tom. Algo que reconheci de 40 anos de casamento. Terror puro. Se você quer saber o que estava acontecendo debaixo daquela mesa, se inscreva no canal e continue comigo até o final dessa história, porque o que descobri naquele dia mudou tudo. Então fingi. Deixei meu corpo amolecer, as pernas cederem. Walter me amparou antes que eu caísse, gritando: "Estela! Estela! Acorda!" A festa explodiu em pânico. Ouvi gritos abafados, passos correndo, Melissa chorando. "Mãe! Mãe!" Rodrigo berrando: "Chama a ambulância!" Walter me ergueu nos braços, algo que ele não fazia há anos, e me carregou para o quarto dos fundos. A porta bateu atrás de nós. Ele me deitou na cama e trancou a porta. "Pode abrir os olhos", ele disse. Abri. Sentei. "Walter, que loucura é essa?" "O que?" Eu vi. Ele estava encostado na porta, respirando pesado. As mãos ainda tremiam. Embaixo da mesa da sala, eu deixei cair o guardanapo, abaixei para pegar e... eu vi. Viu o quê? Arnaldo. Ele cuspiu o nome como se fosse veneno. Nosso advogado. Ele estava sentado no chão, escondido atrás da toalha. E Rodrigo estava com ele. Meu estômago embrulhou. Como assim escondido?
Arnaldo tinha documentos nas mãos, papéis. Ele estava passando para o Rodrigo assinar. Documentos com seu nome, Estela, com nossos nomes. O quarto começou a girar de verdade. Quando eles me viram olhando, Arnaldo enfiou tudo dentro da pasta. Rodrigo ficou branco, mas eu vi seu nome, vi o cabeçalho do escritório de advocacia. 15 anos. Arnaldo era nosso advogado havia 15 anos. Cuidava de contratos, da parte legal da marcenaria, das escrituras dos 3 imóveis que alugávamos, da chácara em Atibaia. Ele conhecia tudo sobre nossa vida financeira. Isso não faz sentido, murmurei. Por que ele estaria... Batidas na porta. Mãe, abre! Era Melissa desesperada. Já vai! Gritei, tentando controlar a voz. Olhei para Walter. A gente volta lá e age como se nada tivesse acontecido. Você entendeu? Estela, eles estavam... Eu sei o que eles estavam fazendo. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Mas se a gente confrontar agora, sem provas, sem saber do que se trata, a gente perde. Você me ensinou isso, lembra? Na marcenaria, quando o cliente tenta te enganar, você não acusa. Você investiga primeiro. Ele assentiu, ainda tremendo. Destrancamos a porta. Melissa entrou correndo, lágrimas descendo. Mãe, você está bem? Que susto! Estou, filha. Foi só a pressão. Tem andado alta ultimamente. Rodrigo apareceu atrás dela. Nossos olhos se encontraram. Ele desviou o olhar rápido demais. Mãe, quer que eu chame um médico? Ele perguntou. Não precisa, filho. Só preciso descansar um pouco. Priscila surgiu com um copo d'água. Sogra, a senhora precisa cuidar melhor da saúde. Está trabalhando demais naquela marcenaria. Peguei o copo. Nossas mãos se tocaram. As dela estavam geladas. Você tem razão, Priscila. Talvez eu precise desacelerar mesmo. Ela sorriu. Aquele maldito sorriso perfeito. Voltei para a festa 20 minutos depois, fingindo estar recuperada. Mas dessa vez, eu via tudo com olhos diferentes. Cada olhar trocado, cada sussurro, cada movimento. Priscila me trouxe um prato de comida. A senhora precisa comer, sogra. Obrigada, querida. Forcei um sorriso. Rodrigo se aproximou nervoso. Mãe, depois a gente conversa. Tem umas coisas da marcenaria que eu queria discutir. Claro, filho. Quando você quiser. Notei então. Arnaldo tinha ido embora. Simplesmente sumiu da festa, sem se despedir, sem explicação. O resto da noite passou em câmera lenta. Eu ria das piadas, agradecia os cumprimentos, cortava o bolo. Mas por dentro, uma única pergunta martelava. O que meu filho estava assinando escondido debaixo da mesa na minha própria festa de aniversário de casamento? E pior, porque eu sentia no fundo da alma que a resposta ia destruir tudo que eu construí. Nos 3 dias seguintes, fingi normalidade. Mas normal era a última coisa que eu me sentia. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Cada vez que via o nome de Rodrigo na tela, uma náusea subia. Walter não dormia direito. Eu ouvia ele se revirando na cama às 3 da manhã, suspirando pesado. Na quarta-feira, Priscila apareceu na marcenaria sem avisar. Eu estava no escritório, revisando orçamentos, quando ouvi a voz dela na oficina. Sogra? Pode aparecer um minutinho? Me levantei devagar, alisando a calça jeans cheia de pó de madeira. Quando cheguei, Priscila estava parada entre as tábuas de cedro, completamente deslocada, com sua roupa de academia cara e unhas impecáveis. Ela nunca vinha à marcenaria. Nunca. Priscila, que surpresa! Eu estava passando e pensei em dar um pulinho. Ela olhou ao redor, nariz levemente franzido, como se o cheiro de verniz a ofendesse. Vim saber como a senhora está. Aquele desmaio me preocupou muito. Estou ótima. Foi só um susto. A senhora tem certeza? Ela deu um passo mais perto. Sabe, sogra, eu e Rodrigo conversamos e... Bem, a senhora não acha que está na hora de diminuir o ritmo? Algo na forma como ela disse isso me fez endurecer a coluna. Como assim? Não me entenda mal.
Aquele sorriso de novo. É que a senhora tem 68 anos. Trabalha aqui desde as 7 da manhã até às 6 da tarde todo dia. É muito esforço para uma pessoa da sua idade. Da minha idade. As palavras flutuaram no ar como uma sentença. Eu adoro trabalhar aqui, Priscila. Construí isso com minhas próprias mãos. Eu sei, e é lindo. Mas... Ela suspirou, tocando de leve num dos bancos que eu estava lixando. A vida não é só trabalho, né? A senhora e o sogro merecem aproveitar. Viajar, descansar, sei lá, fazer aquelas coisas que pessoas aposentadas fazem. Não estou aposentada. Mas poderia estar. A voz dela ficou mais suave, quase maternal. A senhora e o sogro batalharam tanto. Já provaram o que tinham que provar. Agora é hora de, sei lá, passar o bastão. Passar o bastão. Para quem exatamente? Rodrigo mencionou alguma coisa? Perguntei, mantendo o tom casual. Ah, a gente conversa sobre tudo. Ela deu de ombros. Ele se preocupa com vocês, principalmente depois do desmaio. Falou que talvez fosse bom vocês diminuírem as responsabilidades. Forcei um sorriso. Vou pensar no assunto. Ótimo. Ela me deu um abraço rápido, daqueles abraços de gente que não quer realmente tocar em você. Preciso ir. Aula de pilates às 10. Mas qualquer coisa, sogra, pode contar comigo, tá? Ela saiu em passos rápidos, saltitantes. Eu fiquei ali parada, entre as tábuas de madeira que conhecia de cor, sentindo pela primeira vez em 40 anos que aquele lugar não era mais seguro. Walter apareceu do depósito. Ele tinha ouvido tudo, vi na cara dele. Ela veio sondar o terreno, eu disse voz baixa. Estela, a gente precisa ir atrás daqueles papéis, descobrir o que Rodrigo assinou. Não podemos ir direto no Arnaldo. Se ele está envolvido em algo sujo, vai negar tudo e destruir evidências. Então o quê? Respirei fundo. O cheiro de cola de madeira me acalmou. A gente vai atrás de alguém que não tem nada a perder contando a verdade. Naquela tarde, liguei para Melissa. Filha, preciso falar com você, pessoalmente, mas não conte para o seu irmão. Silêncio do outro lado. Então, mãe, aconteceu alguma coisa na festa, não foi? Meu peito apertou. Melissa sempre foi sensível demais para o próprio bem. Por que você pergunta isso? Porque depois que vocês foram embora, Rodrigo ficou estranho, nervoso. E a Priscila não parava de ligar para alguém no celular, escondida. Eu perguntei o que era. Ela disse que não era nada. Você pode vir aqui em casa amanhã? De manhã cedo? Vou estar aí às 8. Desliguei e olhei para Walter. Nossa filha não é boba. Graças a Deus, ele murmurou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente os últimos 6 meses. Tentando lembrar de momentos estranhos, de sinais que eu tinha ignorado. E então me lembrei. Há 4 meses, Priscila tinha me pedido para assinar umas autorizações bobas da marcenaria. É só para agilizar, sogra. O Rodrigo precisa pagar uns fornecedores e o banco está pedindo autorização sua. Eu tinha assinado, sem ler direito. Confiava nela. Confiava no meu filho. 3 meses atrás, de novo. Sogra, mais uma assinaturinha aqui. Coisa rápida. 2 semanas antes da festa. Só mais esta. Prometo que é a última. Quantas vezes eu tinha assinado papéis sem ler porque estava com pressa, porque confiava, porque achava que família não fazia mal. Levantei da cama às 5 da manhã, enjoada. Walter acordou com o barulho. Eu assinei coisas, sussurrei no escuro. Priscila me deu papéis para assinar. Eu nem li direito. Walter ligou o abajur. A luz amarela deixou tudo ainda mais sinistro. Que tipo de coisa? Ela disse que eram autorizações para o Rodrigo movimentar contas da marcenaria, para pagar fornecedores. Estela. A voz dele falhou. Você deu procuração? A palavra caiu entre nós como uma bomba. Procuração. Poder legal para alguém agir em seu nome. Vender, comprar,
movimentar, decidir. Não sei, confessei, e a vergonha queimou. Eu não sei o que eu assinei. Às 8 em ponto, Melissa tocou a campainha. Entrou com os olhos inchados. Tinha chorado. Mãe, o que está acontecendo? Contei tudo. O que Walter viu embaixo da mesa. A visita de Priscila na marcenaria. Minha suspeita sobre as assinaturas. Melissa ficou branca. Depois vermelha. Depois começou a tremer. Aquela cobra, ela sibilou. Aquela maldita cobra. Melissa. Não, mãe, eu sempre desconfiei dela, sempre. Mas vocês ficavam dizendo, dá um tempo para ela. Ela é da família agora. Lágrimas desceram. Eu sabia que tinha algo errado. Rodrigo mudou depois que casou com ela. Ficou distante, calculista. Ele era meu melhor amigo e virou um estranho. Walter se sentou pesado na cadeira. O que a gente faz agora? Olhei para minha filha, para meu marido. 40 anos construindo uma vida. 40 anos confiando nas pessoas erradas. Agora, eu disse, e senti algo endurecer dentro do meu peito. A gente descobre exatamente o que eles estão planejando. E depois a gente decide como reagir. Mas o que eu não sabia ainda é que a traição era muito, muito pior do que eu imaginava. E o pior de tudo? Eu mesma tinha entregado tudo nas mãos deles. Melissa saiu de casa com uma missão: descobrir o que Priscila estava escondendo. E eu fui atrás dos documentos que tinha assinado. Vasculhei o escritório da marcenaria como uma louca. Gaveta por gaveta, pasta por pasta. As mãos tremiam enquanto folheava pilhas de contratos antigos, notas fiscais amareladas, recibos de 5 anos atrás. Walter me ajudava em silêncio, o maxilar travado. Foi na terceira gaveta do arquivo morto que encontrei. Uma pasta verde musgo, escondida atrás de documentos da Receita Federal de 2019. Quando abri, o ar saiu dos meus pulmões. Procurações, 4 delas. Todas assinadas por mim. Minha letra, minha assinatura, mas as palavras impressas acima eram um pesadelo. Li uma vez. 2 vezes. Na terceira, precisei sentar. Walter, minha voz saiu num fio. Lê isso aqui. Ele pegou a primeira folha. Os olhos dele correram pelas linhas. Então fechou os olhos devagar, como quem recebe um soco no estômago. Procuração plena e irrevogável. Ele leu em voz alta. Para Rodrigo Henrique Tavares, CPF tal, podendo o outorgado vender, permutar, dar em pagamento, hipotecar, comprar, receber, dar e receber quitação de bens móveis e imóveis. Ele não conseguiu continuar. Eu tinha dado ao meu filho poder total sobre tudo que eu possuía. Ele podia vender a marcenaria. Vender os 3 apartamentos que a gente alugava. Vender a chácara em Atibaia, onde passei todos os natais dos últimos 15 anos. Podia movimentar nossas contas, pegar empréstimos no meu nome, fazer o que quisesse. E pior, irrevogável. Não podia ser cancelada facilmente. Como eu fui tão burra, sussurrei, segurando os papéis com mãos trêmulas. Como eu não li isso? Porque você confiou. Walter ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto. Porque ele é seu filho. E ela se aproveitou disso. As datas das assinaturas contavam uma história. A primeira de 4 meses atrás. A segunda, 2 meses depois. A terceira, 6 semanas atrás. A última, 1 semana antes da festa. Eles vinham me preparando há meses. Como quem doma um animal. Aos poucos. Uma assinatura aqui, outra ali. Até ter controle completo. Liguei imediatamente para um advogado que um cliente tinha me indicado anos atrás. Dr. Bonifácio. Voz grave, confiável. Expliquei a situação em frases entrecortadas, ainda em choque. Pode vir hoje? Ele perguntou. Esse tipo de coisa, quanto mais rápido agirmos, melhor. Às 3 da tarde, Walter e eu estávamos no escritório dele. Um prédio antigo no centro, cheiro de papel velho e café requentado. Doutor
Bonifácio tinha uns 60 e poucos anos, óculos de leitura pendurados no pescoço, cabelos brancos penteados para trás. Ele leu cada procuração com uma calma que me deixava ainda mais nervosa. Finalmente, tirou os óculos e suspirou. Senhora Stella, o que a senhora assinou aqui é extremamente perigoso. Eu sei disso, respondi, voz rouca. Não, a senhora não entende. Ele se inclinou para a frente. Com essas procurações, seu filho pode destruir seu patrimônio em questão de dias. Ele tem poderes irrestritos. Walter bateu o punho na mesa. Mas ela assinou sem saber, foi enganada. Eu entendo, mas juridicamente a assinatura dela está lá. Para revogar procurações desse tipo, especialmente as marcadas como irrevogáveis, precisamos provar que houve coação, fraude ou que a senhora não estava em pleno uso das faculdades mentais no momento da assinatura. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Doutor, eu disse devagar, o senhor pode investigar se essas procurações já foram usadas? Posso, e vou. Ele anotou algo num bloco. Vou verificar no cartório de imóveis, junta comercial, bancos, mas preciso de autorizações suas. Assinei tudo o que ele pediu. Dessa vez, lendo cada palavra 3 vezes. Tem mais uma coisa. Dr. Bonifácio hesitou. Eu conheço o advogado que autenticou essas procurações. Arnaldo Figueiredo, correto? Meu sangue congelou. Conhece? Conheço de reputação. Já ouvi rumores sobre ele. Clientes que reclamaram de documentos adulterados, transferências suspeitas, nada provado, mas... Ele fez uma pausa significativa. Onde há fumaça, costuma haver fogo. Saímos do escritório quando o sol já estava laranja no céu. O trânsito de São Paulo rugia ao nosso redor, buzinas e vozes, mas eu me sentia em outro planeta. No caminho de volta, meu celular tocou. Rodrigo. Olhei para o nome dele na tela. Meu filho. O bebê que eu ninei durante noites inteiras quando ele tinha cólica. O menino que me abraçava com força e dizia, "Te amo, mãe", todos os dias. O jovem que chorou no meu colo quando a primeira namorada terminou com ele. Quando esse Rodrigo tinha morrido? Quando ele tinha se transformado nisso. Atendi. Mãe, tudo bem, você sumiu hoje. A voz dele soava normal, preocupada até, como se nada estivesse acontecendo. Estou bem, filho, só resolvi umas coisas. Ah, ótimo. Olha, eu e a Pri queríamos conversar com você e o pai. Tem um tempo essa semana? Pri. Ele a chamava de Pri. Sobre o quê? Sobre o futuro de vocês. Sobre possibilidades. Ele riu. Um riso leve, descontraído. Nada demais. A gente só quer ajudar. Ajudar. A palavra ecoou na minha cabeça, venenosa. Claro, filho. A gente marca. Que tal domingo? Almoço aqui em casa? Perfeito. Desliguei. Walter me olhou de lado enquanto dirigia. Ele quer conversar, eu disse. Domingo. Conversar sobre o quê? Sobre o nosso futuro. Olhei pela janela, para a cidade que eu conhecia de cor, e senti pela primeira vez que estava perdida nela. Acho que chegou a hora deles mostrarem as cartas. Walter apertou o volante com força. Stella, o que a gente vai fazer? Respirei fundo. Lá fora, o mundo continuava girando. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas calçadas, vendedores ambulantes gritando suas ofertas, vida normal, enquanto a minha desmoronava. A gente vai nesse almoço, respondi, e minha voz saiu diferente, mais dura, mais fria. E vai ouvir o que eles têm a dizer, porque antes de reagir, eu preciso saber até onde essa traição vai. Mas no dia seguinte, Dr. Bonifácio me ligou, e o que ele descobriu foi tão pior, tão absurdamente pior, que por um momento eu achei que finalmente ia desmaiar de verdade. A ligação chegou na sexta-feira, às 9 da manhã. Eu estava na marcenaria, tentando me concentrar em orçamentos, quando o celular vibrou. Dr. Bonifácio. Senhora Stella, preciso que a senhora venha ao escritório. Agora.
O tom dele me fez largar tudo. Encontrou alguma coisa? Encontrei. E a senhora vai precisar sentar para ouvir isso. 1 hora depois, eu estava de novo naquela sala com cheiro de papel velho. Walter ao meu lado, a mão dele suando fria entrelaçada na minha. Doutor. Bonifácio tinha uma pasta aberta na mesa, grossa, cheia de documentos. Cavei fundo, ele começou, tirando os óculos para me encarar. E o que descobri? Senhora Estela, seu filho e sua nora estavam a centímetros de consumar um golpe devastador. Golpe. A palavra caiu como uma pedra. Ele abriu a pasta. Primeiro documento. Um contrato preliminar de compra e venda. Sua marcenaria. Ele apontou para os valores. Rodrigo assinou um compromisso de venda com a Madeiras Campineira Litata. Valor: 2.100.000 reais. Senti o chão balançar. 2 milhões? O problema é que a marcenaria vale no mínimo 3.800.000. Ele estava vendendo com 45% de desconto. E olha a data do contrato. 3 semanas atrás. 3 semanas. Antes da festa. Enquanto planejavam aquela surpresa, enquanto penduravam balões e encomendavam bolo, eles já estavam vendendo meu negócio pelas costas. Tem mais, Dr. Bonifácio continuou, implacável. Segundo documento. A chácara em Atibaia. Promessa de venda para um empresário de lá. 650.000 reais. O valor de mercado é 1.200.000. Walter soltou um palavrão baixinho. Eu nem reagi. Estava entorpecida. Os 3 apartamentos que vocês alugam? Mais papéis. Rodrigo iniciou o processo para colocá-los à venda. Ainda não efetivou porque precisava de um documento específico que, graças a Deus, ele não conseguiu falsificar. Que documento? Minha voz saiu rouca. Uma declaração de imposto de renda atualizada. O comprador exigiu. Rodrigo tentou conseguir uma falsa, mas o contador se recusou. Um contador honesto. A ironia me fez rir. Um riso seco, sem humor. Quanto? Perguntei. Somando tudo, quanto eles iam conseguir? Dr. Bonifácio fez as contas num papel. Vendendo tudo pelo preço que eles negociaram, mais os investimentos de vocês que somam 780.000 reais, perto de 5 milhões de reais. Talvez um pouco mais. 5 milhões de reais. O trabalho de 40 anos. Cada tábua de madeira que eu cortei, cada móvel que eu projetei, cada cliente que eu conquistei, cada prestação que eu paguei, tudo reduzido a um número numa planilha de Excel. E Arnaldo? Walter perguntou, voz trêmula de raiva. Qual o papel dele nisso? Ah, o doutor Arnaldo. Dr. Bonifácio puxou mais documentos. Ele seria o facilitador jurídico. Encontrei e-mails entre ele e Rodrigo. Neles, Arnaldo orienta sobre como proceder com as vendas, como evitar suspeitas, como garantir que as transferências fossem rápidas. E quanto ele ganharia? Perguntei. 20% do total, cerca de 1 milhão de reais. 1 milhão, por trair clientes de 15 anos, por destruir uma família. Tem uma coisa que eu não entendo, eu disse, olhando para os papéis espalhados. Por que tanta pressa? Por que vender tudo com desconto? Por que esse desespero todo? Dr. Bonifácio hesitou. Então, empurrou uma última folha na minha direção. Porque sua nora, Priscila, tem dívidas, muitas dívidas. O documento era um relatório de investigação que ele tinha encomendado. Eu li em choque crescente. Priscila devia 340.000 reais. Apostas online. Sites de cassino, jogos de azar, bets de futebol. Ela vinha apostando há 2 anos, perdendo cada vez mais, pegando empréstimos para cobrir perdas anteriores. Uma espiral descendente clássica. Ela escondeu isso de Rodrigo? Walter perguntou. Ao que parece, sim. Encontrei ameaças de cobradores no celular dela. Consegui acesso através de um investigador particular. Ela estava sendo extorquida, ameaçada, precisava do dinheiro com urgência. Tudo se encaixou. A pressa, o desespero mal disfarçado, os sorrisos falsos. Priscila não era apenas gananciosa, ela estava afundada até o pescoço.
E meu filho? Minha voz rachada. Rodrigo sabe das dívidas dela? Não consegui confirmar. Mas pelos e-mails que li, ele parece genuinamente convencido de que estão ajudando vocês a terem uma velhice tranquila. As palavras dele, não minhas. Tranquila. Vendendo tudo que a gente tinha e nos enfiando onde? Tem mais uma coisa, Dr. Bonifácio disse, e o tom dele mudou. Ficou ainda mais sério. Encontrei rascunhos de um documento no computador do Arnaldo, um contrato com um lugar chamado Residencial Primavera Dourada. Meu sangue gelou. É um asilo? Walter perguntou. Tecnicamente é uma residência assistida de alto padrão para idosos. Fica em Guarulhos. O contrato previa uma mensalidade de R$17 mil para um casal, mais taxas. E tinha uma cláusula interessante. Em caso de necessidade médica ou cognitiva, a família tem autoridade para manter os residentes nas instalações. Demorou uns 5 segundos para eu entender o que ele estava dizendo. Eles iam nos trancar lá, sussurrei. Iam vender tudo, pegar o dinheiro e nos trancar num asilo. E se vocês reclamassem, Dr. Bonifácio completou, alegavam que vocês estavam senes, confusos, não podiam tomar decisões. A senhora mesma disse que Priscila já insinuou isso, sobre a pressão alta, sobre trabalhar demais. A sala girou. Levei a mão à boca. Senti Walter me segurar pelo ombro. Meu filho ia me arrancar da minha casa, da minha marcenaria, da minha vida, e me colocar numa gaiola dourada enquanto gastava cada centavo que eu tinha batalhado. O que eu faço? Perguntei, e a voz saiu quebrada. Doutor, o que eu faço agora? Dr. Bonifácio juntou todos os documentos com cuidado. Primeiro, a senhora vai revogar essas procurações. Já preparei os documentos necessários. Segundo, vamos entrar com representação criminal contra Rodrigo e Arnaldo por estelionato e apropriação indébita. Terceiro, ele me olhou nos olhos. A senhora precisa se preparar, porque quando eles descobrirem que a senhora sabe de tudo, vão agir. E não vai ser bonito. Sai daquele escritório com as pernas bambas. No elevador, Walter me abraçou. E eu chorei. Pela primeira vez em dias, deixei as lágrimas saírem. Chorei pelo filho que eu perdi, pelo menino que virou um estranho, pela confiança que foi pisoteada. Mas quando as lágrimas secaram, algo diferente tomou seu lugar. Raiva. Pura, fria, cristalina raiva. Eles acham que sou velha e boba, eu disse, encarando meu reflexo no espelho do elevador. Acham que podem me empurrar para um canto e roubar minha vida. Mas eles vão aprender uma coisa sobre mim, Walter. Eu não construí uma marcenaria do zero sendo fraca, e não vou deixar eles me destruírem agora. Walter assentiu, mandíbula cerrada. O que você quer fazer? Um plano estava se formando na minha cabeça. Perigoso, arriscado, mas necessário. Domingo tem aquele almoço, não tem? Eles vão querer conversar sobre nosso futuro. Sorri, um sorriso sem alegria. Pois a gente vai. E vai deixar eles acharem que venceram. Porque às vezes, para derrotar um inimigo, você precisa deixá-lo pensar que está ganhando. E quando ele baixa a guarda, completamente confiante, você ataca. E domingo chegou rápido demais. Acordei às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Walter também não tinha dormido. Vi pelas olheiras fundas, pela forma como mexia o café sem parar, olhando para o nada. Você tem certeza disso? Ele perguntou pela 10ª vez. Não. Bebi um gole de café que desceu amargo. Mas não temos escolha. Precisamos saber exatamente o que eles vão propor. Dr. Bonifácio disse, deixa eles se acharem espertos. Quanto mais seguros se sentirem, mais vão revelar. Às 11h30, estacionamos em frente à casa de Rodrigo. Um sobrado moderno num condomínio fechado em Alphaville que a gente tinha ajudado a dar de entrada há 6 anos. Lembrei do dia que entreguei o cheque de R$150 mil. Para o meu filho começar a vida dele, eu tinha dito, orgulhosa. Que idiota eu fui. Priscila abriu a porta com um vestido branco de linho, cabelo preso num coque impecável, sorriso radiante.
Sogra, sogro, que bom que vieram. A casa cheirava a alecrim e alho assado. Música ambiente tocava baixinho. Tudo perfeitamente arrumado, como um cenário de revista. Rodrigo apareceu da cozinha, avental amarrado na cintura. Pai, mãe. Podem entrar. Fiz aquela picanha que vocês gostam. Meu filho cozinhando para mim. Que cena linda. Que farsa nojenta. Sentamos à mesa da sala de jantar, uma mesa de jacarandá que eu tinha feito de presente de casamento para eles. A ironia me sufocou. Comemos em silêncio tenso, disfarçado de conversa casual. Priscila tagarelava sobre a academia, sobre uma viagem que queriam fazer. Rodrigo concordava, sorria, servia vinho. Foi depois da sobremesa que a máscara começou a rachar. Então, Rodrigo limpou a boca no guardanapo, trocou um olhar com Priscila. A gente chamou vocês aqui porque... Bem, a gente tem uma proposta. Fingi surpresa. Que tipo de proposta? Priscila se inclinou para a frente, mãos delicadas entrelaçadas na mesa. Vocês dois batalharam tanto na vida. Construíram um patrimônio lindo, mas agora, com a idade de vocês, com a saúde que precisa de cuidado... Minha saúde está ótima, cortei. Mãe, você desmaiou numa festa há 2 semanas, Rodrigo disse, e havia algo novo na voz dele. Firmeza, autoridade. A gente está preocupado. Foi só pressão alta. E se for algo mais sério? Priscila inclinou a cabeça, falsa compaixão escorrendo de cada poro. E se da próxima vez for um derrame, um infarto? A senhora está com 68 anos, sogro com 70. Trabalhando 10 horas por dia numa marcenaria, respirando pó de madeira, carregando peso. Walter apertou minha mão por baixo da mesa. Eu respirei fundo. O que vocês estão propondo exatamente? Rodrigo se levantou, foi até a estante e voltou com uma pasta. Colocou na mesa entre nós. Pasta preta, grossa. A gente conversou muito sobre isso. Eu e Pri. E chegamos à conclusão de que o melhor para todo mundo seria uma transição. Transição, repeti. Dos negócios, ele abriu a pasta. Papéis. Muitos papéis. Vocês passarem a administração de tudo para mim, oficialmente. A marcenaria, os aluguéis, os investimentos, eu cuido de tudo. E vocês? Ele sorriu. Vocês aproveitam a vida que merecem. Priscila pegou minha mão, a dela gelada como gelo. A gente já até procurou um lugar lindo para vocês. Chama Residencial Primavera Dourada. É em Guarulhos, mas é 5 estrelas, sogra. 5 estrelas. Tem piscina aquecida, fisioterapia, médico de plantão, atividades. Um asilo, Walter disse, voz baixa e perigosa. Não é asilo. Priscila soltou minha mão, ofendida. É uma residência para a terceira idade de alto padrão. Tem gente de 80 anos lá que parece de 60, de tão bem cuidada. E quanto custa esse paraíso? Perguntei. Rodrigo folheou os papéis. 17 mil por mês para casal. Mas não se preocupa com isso. Eu pago. Com o meu dinheiro, pensei. Com a venda da minha marcenaria, dos meus apartamentos, da minha chácara. E se a gente disser não? Walter perguntou. O silêncio que caiu foi espesso. Priscila e Rodrigo se entreolharam. Algo passou entre eles, um acordo silencioso. Foi Priscila quem falou, e a voz dela mudou. Ficou mais dura, mais fria. Seria muito triste se vocês dissessem não. Por quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Porque a gente ia ter que tomar medidas mais drásticas. Ela suspirou, como se estivesse genuinamente chateada. Vocês estão ficando esquecidos. A sogra já desmaiou, assina papéis sem ler, trabalha compulsivamente como se estivesse fugindo de algo. O sogro tem pressão alta descontrolada. Seria muito fácil conseguir um laudo médico atestando que vocês não têm mais condições de gerir o próprio patrimônio. Interdição. Ela estava ameaçando com interdição judicial. Você está nos ameaçando? Walter se levantou, vermelho. Pai.
Acalma. Rodrigo também se levantou, mãos para cima. Ninguém está ameaçando. A gente só está sendo realista. Vocês estão velhos, vocês merecem descanso. E a gente vai cuidar de tudo. E de tudo, ecoei. Inclusive das vendas que você já iniciou? O rosto de Rodrigo empalideceu. Por um segundo vi pânico nos olhos dele. Que vendas? A marcenaria, a chácara. Você acha que eu sou burra, Rodrigo? Acha que não tenho contatos, que não fico sabendo das coisas? Priscila riu. Um riso nervoso, agudo. Sogra, a senhora está confusa. Ninguém vendeu nada. Ainda, completei. Ainda não vendeu. Mas ia vender, não ia? Com essas procurações que você me enganou para assinar. A máscara de Priscila rachou de vez. O rosto dela ficou duro. Os olhos estreitaram. Eu não enganei ninguém. A senhora assinou porque quis, porque confia no próprio filho. Confiava, corrigi. Passado. Rodrigo bateu a mão na mesa. O barulho ecoou pela sala. Chega. Vocês vão assinar esses papéis hoje. Agora. Ou eu juro por Deus que entro com pedido de interdição amanhã de manhã. E vocês vão passar o resto da vida num lugar muito pior que o Primavera Dourada. Olhei para o meu filho. Para o homem que eu tinha criado, amamentado, ensinado a andar. Procurei nele algum vestígio do menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Não encontrei nada. Só um estranho. Um estranho capaz de me roubar, de me ameaçar, de me destruir. Você precisa tanto assim de dinheiro? Perguntei baixinho. Ele desviou o olhar. Priscila respondeu por ele. Não é sobre dinheiro, é sobre o que é certo. Vocês trabalharam demais. Agora é hora de passar o bastão. Para você gastar em apostas online? Soltei. O silêncio que caiu foi absoluto. Priscila ficou branca como papel. Rodrigo olhou para ela confuso. Do que ela está falando, Pri? De nada. Ela está delirando. Eu falei que 340 mil reais em dívidas. Continuei, implacável. Sites de cassino, bets, agiotagem. Seu filho sabe disso, Rodrigo? Sabe que a mulher dele está afundada em dívidas? Rodrigo se virou para Priscila. Isso é verdade? Eu estava controlando o amor. Estava pagando aos poucos. Controlando? Ele explodiu. 300 mil? A discussão deles foi subindo. Gritos, acusações, Priscila chorando, Rodrigo socando a parede. Levantei da cadeira. Walter fez o mesmo. A gente vai embora agora, eu disse. E vocês vão ter uma resposta até sexta-feira. Que resposta? Rodrigo perguntou, ainda olhando para Priscila com ódio. Se a gente aceita a proposta ou não. Peguei minha bolsa. Vou pensar bem, com calma, como uma pessoa velha e esquecida faz. Saímos daquela casa com as pernas tremendo. Entramos no carro. Dirigi 2 quarteirões e parei no acostamento. E então, desabei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei até não ter mais lágrimas. Walter me abraçou em silêncio. Eles vão pagar, eu sussurrei entre soluços. Eu juro que eles vão pagar por isso. Mas antes da vingança, eu precisava de algo que eles nunca esperariam. Uma aliada vinda de dentro da própria família. E a Artil, na segunda-feira de manhã, às 7 horas, Melissa apareceu na marcenaria com 2 xícaras de café e olhos determinados. Eu estava sozinha, tinha mandado Walter descansar. Ele mal tinha dormido no fim de semana. Mãe, precisamos conversar. Larguei a lixa que estava usando numa porta de armário e fiz sinal para ela me seguir até o escritório. Fechei a porta. O cheiro de café, misturado com serragem, me acalmou um pouco. Eu fiz uma burrada. Melissa começou, sentando na cadeira velha de couro. Mandei mensagem para a Priscila ontem. Meu coração afundou. Melissa, espera, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Mandei dizendo que estava com problemas financeiros, que o salão estava mal das pernas, que eu precisava de grana urgente. Por que você fez isso? Porque eu queria ver a reação dela. Queria saber se ela ia tentar me trazer para o lado dela ou se ia me excluir como sempre fez.
Os olhos de Melissa brilharam. E sabe o que aconteceu? Ela mordeu a isca. Encostei na mesa processando. Como assim? Ela me ligou meia hora depois. Toda solícita, toda cunhadinha, a gente se ajuda. Disse que talvez pudesse me ajudar, que tinha um negócio rolando e que se eu ficasse quieta e colaborasse, eu podia entrar na jogada. Senti um calafrio. Ela te contou sobre o plano? Não tudo, mas insinuou bastante. Disse que logo logo ia ter dinheiro sobrando. Que ela e o Rodrigo estavam reorganizando as finanças da família. Que eu podia ficar com uma parte se eu não fizesse perguntas. Peguei minha xícara de café com mãos trêmulas. Quanto ela ofereceu? 15% do total. Não disse o total de quê, mas 15% de qualquer coisa que venha da nossa família significa que é muito dinheiro. 15% de 5 milhões. 750 mil reais. Para comprar o silêncio da própria cunhada. Você topou? Melissa me olhou com uma intensidade que me lembrou a menina de 10 anos que jurava vingança contra os valentões da escola. Topei. Disse que estava desesperada, que faria qualquer coisa. E ela... Mãe, ela começou a falar. O que ela disse? Que em 3 semanas, no máximo 1 mês, tudo estaria resolvido. Que vocês iam aceitar a realidade porque não teriam escolha. Que o Arnaldo estava cuidando de todos os detalhes legais. Que o dinheiro das vendas já tinha comprador garantido. Melissa se inclinou para a frente. E tem mais. Ela mencionou que depois que vocês estivessem acomodados, a palavra que ela usou foi essa, acomodados, ela e o Rodrigo iam viajar, sumir por uns 6 meses, Europa, Ásia, deixar a poeira baixar. Deixar a poeira baixar, como se roubar os próprios sogros fosse uma inconveniência temporária. Ela falou alguma coisa sobre as dívidas? O rosto de Melissa escureceu. Falou. Quando eu perguntei por que ela precisava de tanto dinheiro tão rápido, ela desabou, mãe. Começou a chorar. Disse que estava sendo ameaçada, que tinha gente cobrando juros absurdos, que se ela não pagasse até o fim do mês, iam machucar ela. Agiotas. Priscila não estava só endividada, estava sendo extorquida. E o Rodrigo sabe? Ela disse que ele sabe de uma parte. Acha que ela deve uns 50 mil. Não sabe dos 300. Não sabe da gravidade. Melissa pausou. Mãe, eu quase senti pena dela. Quase. Aí eu lembrei que ela está disposta a te jogar num asilo e roubar tudo que você construiu para salvar a própria pele. Fiquei olhando pela janela do escritório. Lá fora, 2 funcionários descarregavam madeira de um caminhão. Vida normal. Trabalho normal. Enquanto minha família desmoronava por dentro. Você gravou a conversa? Melissa puxou o celular do bolso, sorriso pequeno nos lábios. Gravei tudo. 4 conversas até agora. Ela está tão desesperada que nem percebe que está entregando o jogo. Passa tudo para o Dr. Bonifácio. Já passei. Ele disse que é ouro, confissão explícita de participação em fraude. Melissa guardou o celular. Mãe, o que a gente vai fazer agora? Sentei na minha cadeira. A mesma cadeira onde eu sentava há 20 anos para fechar negócios, para desenhar projetos, para construir sonhos. E foi ali, naquele momento, que o plano finalmente se cristalizou na minha cabeça. A gente vai dar a eles exatamente o que eles querem. Melissa franziu a testa. Como assim? Eles querem que eu aceite passar tudo para o Rodrigo. Querem que eu me renda, então é isso que vou fazer. Abri a gaveta, peguei um caderno velho, comecei a escrever. Vou marcar uma reunião, vou dizer que aceito os termos, mas com uma condição. Quero fazer uma última festa, na chácara, uma despedida. Despedida de quê? Da vida que eu construí. Vou vender a ideia de que estou devastada, mas resignada. Que quero me despedir do lugar onde criei vocês, onde passei todos os natais, todos os aniversários, uma última celebração antes de entregar tudo.
Os olhos de Melissa se arregalaram. E na festa? Na festa, a gente revela tudo. Na frente de todo mundo. Família, amigos, vizinhos. Vou convidar todos os clientes importantes da marcenaria. Vou convidar o padre. Vou convidar até a mãe da Priscila. Sorri. Um sorriso sem alegria. Eles vão ter que encarar o que fizeram na frente de testemunhas, sem escapatória. Mãe, isso é arriscado. Se eles desconfiarem, por isso você vai continuar fazendo seu papel. Vai continuar sendo a cunhada necessitada, gananciosa, que só quer a parte dela. Vai manter a Priscila falando. Quanto mais ela falar, mais provas a gente tem. Melissa mordeu o lábio, pensativa. Então assentiu. Quando vai ser essa festa? Daqui a 10 dias. Tempo suficiente para eles baixarem completamente a guarda. E para eu preparar tudo. Tudo o quê? Olhei para minha filha. Ela tinha 28 anos. Era mãe de uma menina de 3. Tinha um salão de cabeleireiro que lutava para sobreviver. Ela não merecia estar no meio dessa guerra, mas estava, e estava do meu lado. Provas, testemunhas, consequências. Peguei a mão dela. Melissa, quando isso acabar, não vai ter volta. Seu irmão vai me odiar. A família dele vai me odiar. Talvez você fique no meio do fogo cruzado. Ela apertou minha mão de volta. Mãe, o Rodrigo que eu conhecia morreu faz tempo. Não sei quando, não sei como, mas aquele homem que estava lá no domingo, ameaçando vocês, aquele não é meu irmão, é um estranho. E eu não devo lealdade para estranhos. Lágrimas queimaram meus olhos. Abracei minha filha com força. Naquela tarde, liguei para Rodrigo. Mantive a voz cansada, derrotada. Filho, você venceu. Pode preparar os papéis. Eu assino. Silêncio do outro lado. Depois, mãe, você está fazendo a coisa certa. Vai ver, vocês vão ser muito mais felizes assim. Eu sei. Engoli a bile. Mas eu tenho um pedido, só um. Pode falar. Quero fazer uma festa, na chácara, uma despedida. Me deixa ter isso? Ouvi ele consultar Priscila. Vozes abafadas. Depois, tudo bem, quando? Sábado que vem, dia 29. Perfeito, a gente leva os papéis lá. Você assina e depois celebramos juntos, como família. Como família. As palavras me enojaram. Como família, repeti. Desliguei e olhei para o calendário na parede. 10 dias. 10 dias para preparar tudo. 10 dias para garantir que quando aquele sábado chegasse, meu filho entendesse que subestimou completamente a mulher errada. Porque eles achavam que idade era fraqueza. Iam descobrir que idade é paciência. E paciência, quando bem usada, é a arma mais letal de todas. Anamosaká. Os 10 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Pior que o ano em que a marcenaria quase faliu. Pior que quando perdi minha mãe. Porque desta vez eu tinha que fingir ser alguém que não era. Uma mulher derrotada. Na terça-feira, Rodrigo apareceu na marcenaria com Priscila. Eles entraram como donos do pedaço. Ela de salto alto que repicava no chão de cimento, ele de terno, pasta executiva debaixo do braço. Mãe, viemos adiantar uns detalhes. Deixei meus ombros caírem. Forcei cansaço na voz. Que detalhes? Rodrigo abriu a pasta em cima da bancada, onde eu cortava madeira há 20 anos. Papéis, sempre papéis. Precisamos que a senhora assine aqui. E aqui. É só para facilitar a transição. Peguei uma folha. Li por cima. Era uma autorização para ele começar a movimentar as contas da marcenaria imediatamente. Minha mão tremeu. Não de medo, de raiva. Eu assino no sábado, na festa, como combinamos. Priscila tocou meu braço. Sogra, é melhor ir resolvendo aos poucos, para não ficar pesado depois. Eu disse que assino no sábado. Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Respirei, suavizei. Desculpa, é que é difícil, sabe? 40 anos trabalhando aqui. Não é fácil deixar ir embora assim.
Rodrigo guardou os papéis, mandíbula tensa. Tudo bem. Sábado, então. Eles saíram sem se despedir. Quando o carro sumiu na esquina, minhas pernas cederam. Sentei no chão da oficina, entre tábuas de pinus e cheiro de cola. E pela primeira vez em décadas, pensei em desistir de tudo. De lutar. De resistir. Foi Walter quem me encontrou. Me puxou do chão, me abraçou forte. Mais 8 dias, ele sussurrou. Só mais 8 dias. Enquanto isso, Dr. Bonifácio trabalhava nos bastidores como um general montando estratégia de guerra. Revogamos todas as procurações, processo que ele conseguiu acelerar alegando risco iminente de fraude. Preparamos representação criminal contra Rodrigo, Priscila e Arnaldo. Juntamos cada e-mail, cada documento, cada gravação. E havia muitas gravações. Melissa se tornou uma espiã melhor do que eu poderia imaginar. Ela se encontrava com Priscila 3, 4 vezes por semana. Almoços, cafés, caminhadas no parque. E Priscila, desesperada por uma aliada, abria o jogo cada vez mais. Na quinta-feira, Melissa chegou na minha casa de noite, com o celular na mão e os olhos arregalados. Mãe, você precisa ouvir isso. Apertou o play. A voz de Priscila encheu minha sala. Então, assim que sua mãe assinar tudo no sábado, a gente acelera as vendas. O comprador da marcenaria já está pronto. Fecha em 1 semana. Os apartamentos, 15 dias no máximo. A chácara é a mais rápida. O cara paga à vista. Voz de Melissa. E quanto tempo até vocês terem o dinheiro na mão? Uns 20, 30 dias para limpar tudo. Aí a gente paga os agiotas. Essa parte é minha. O Rodrigo nem precisa saber dos valores exatos. Sobra uns 4,5 milhões. A gente coloca seus pais no Primavera Dourada, reserva uma grana para as mensalidades deles. E o resto é nosso. E os meus 15%? Risada de Priscila. Cunhadinha, você vai receber direitinho. Uns 700 mil. Dá para reformar o salão e ainda sobra bastante. E se eles mudarem de ideia? Se sua sogra se recusar a assinar no último minuto? Pausa. Depois, a voz de Priscila ficou fria. Assustadoramente fria. Ela não vai se recusar. A gente deixou bem claro as consequências. E se ela tentar alguma coisa... Bem, a gente tem as procurações antigas ainda. Elas tecnicamente ainda são válidas até a revogação ser publicada oficialmente. Dá tempo de fazer bastante estrago. Melissa desligou a gravação. Me olhou. 47 áudios, mãe. Eu tenho 47 áudios dela confessando tudo. Planos, valores, ameaças, tudo. Mandei tudo para Dr. Bonifácio naquela mesma noite. Sexta-feira chegou, véspera da festa. Fui até a chácara em Atibaia para preparar tudo. O lugar que eu amava. 3 hectares de mata, um lago pequeno, a casa de madeira que Walter tinha construído com as próprias mãos 20 anos atrás. Caminhei pelos caminhos de pedra, toquei nas árvores que eu mesma tinha plantado. Cada canto tinha uma memória. Rodrigo aprendendo a andar de bicicleta ali. Melissa pescando no lago. Natais, Páscoas, aniversários, vida. E meu filho queria vender isso por 650 mil reais. Metade do valor real, para pagar as dívidas de jogo da mulher dele. Walter apareceu atrás de mim. Decoradores chegaram, estão arrumando tudo como você pediu. Olhei para a casa, balões, mesas, cadeiras, tudo para uma festa que seria o cenário da maior humilhação que Rodrigo e Priscila já viveram. Você confirmou com todos? Perguntei. Confirmei. Dr. Bonifácio vai estar aqui. Trouxe 2 oficiais de justiça como testemunhas. Delegado Castro disse que vem. Ele vai estar paisano, mas pronto para agir se necessário. Padre Augusto confirmou presença. E os convidados? 43 confirmados. Clientes da marcenaria, vizinhos, amigos, família. A mãe da Priscila também vem. Disse que estava curiosa para conhecer a chácara. A mãe de Priscila, que ia ver a filha ser desmascarada na frente de todos. Parte de mim sentiu pena. Uma parte pequena, mas sentiu.
O resto de mim sentiu apenas uma determinação fria. Naquela noite, Rodrigo me ligou. Mãe, amanhã é o grande dia. É, respondi, cansada de verdade agora. Você está bem? A pergunta me pegou desprevenida. Havia algo na voz dele, algo que soava quase como preocupação genuína. Por um segundo minúsculo, pensei em desistir de tudo, em perdoar, em simplesmente deixar ele seguir com a vida dele. Aí lembrei dele gritando comigo, ameaçando me colocar num asilo, planejando me roubar. Estou bem, filho, só cansada. Vai ver que depois de amanhã tudo fica mais leve, para todo mundo. Vai, concordei. Com certeza vai. Desliguei e olhei para Walter. Ele estava sentado no sofá, cabeça nas mãos. Você ainda quer fazer isso? Ele perguntou. Porque se você quiser parar, a gente para. A gente revoga as procurações, bloqueia as vendas e simplesmente corta eles da nossa vida, sem escândalo, sem confronto. Pensei na proposta. Seria mais fácil, menos doloroso, menos público, mas não seria justiça. Eles precisam entender o que fizeram, falei. E não só entender, precisam encarar as consequências, na frente de todos, porque se a gente simplesmente sumir, eles vão contar a versão deles. Vão dizer que somos senes, paranoicos, que inventamos tudo. Vão virar as vítimas. Walter assentiu devagar. Então amanhã a guerra começa. Não. Levantei, apaguei as luzes. Amanhã a guerra termina. Eles só não sabem ainda. Porque às vezes a melhor vingança não é apenas vencer. É fazer seu inimigo perceber, no exato momento da derrota, que ele nunca teve chance alguma. Sábado, 29 de junho. O dia amanheceu com um céu azul impossível, sem uma nuvem sequer, como se até o universo estivesse conspirando para que nada atrapalhasse o que estava por vir. Cheguei na chácara às 10 da manhã. A festa estava marcada para meio-dia. Walter dirigiu em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Eu olhava a paisagem passar. Árvores, casas, vidas normais de pessoas que não estavam prestes a destruir a própria família. Quando entramos no portão, a chácara estava transformada. Mesas com toalhas brancas espalhadas pelo gramado. Flores em vasos de barro que eu mesma tinha feito há anos. Um churrasco montado, a churrasqueira já acesa. Música ambiente tocando baixinho. Tudo lindo. Tudo perfeito. Tudo falso. Dr. Bonifácio foi o primeiro a chegar. 15 para o meio-dia. Veio com uma maleta preta e um olhar grave. Está tudo pronto? Perguntei. Tudo. Os oficiais de justiça chegam ao 12:30, disfarçados de convidados. Delegado Castro às 13 horas. Os documentos de revogação das procurações foram publicados ontem no Diário Oficial. Então, juridicamente, Rodrigo não tem mais poder nenhum sobre seu patrimônio. Ele sabe? Não. A publicação foi em nome técnico. Ele só vai descobrir quando tentar usar as procurações. Melissa chegou logo depois, com a filha pequena, Marina. Minha neta de 3 anos correu para mim, abraçou minhas pernas. Vovó, tem bolo? Peguei ela no colo, respirei o cheiro de shampoo infantil. Inocência pura. Tem sim, amor. Tem bolo, tem doce, tem tudo. Melissa me olhou por cima da cabeça da filha. Nos olhos dela, vi a mesma determinação que eu sentia. Os convidados começaram a chegar. Clientes da marcenaria. Seu Otávio, que comprava móveis de mim há 15 anos. Dona Conceição, vizinha da chácara. Padre Augusto, com sua batina preta e sorriso gentil. Amigos, conhecidos, gente que fazia parte da minha vida de verdade. E então, às 12h20, o carro de Rodrigo entrou no portão. Meu coração disparou. Senti Walter apertar minha mão. Rodrigo saiu primeiro. Camisa social azul clara, calça bege, sapato de couro. Sorria. Sorria como se fosse um dia normal, uma festa normal, uma família normal. Priscila desceu do carona. Vestido amarelo, sandálias de salto, cabelo solto. Linda, radiante, uma cobra com pele de princesa. Mãe!
Rodrigo me abraçou. Senti o perfume dele, o mesmo que eu dava de presente todo o Natal. Que festa linda! Você caprichou. Quis fazer bonito. É a última vez que vou estar aqui, não é? Algo passou pelo rosto dele. Culpa, hesitação, passou rápido demais para eu ter certeza. Não precisa pensar assim. Você pode visitar sempre. Visitar a chácara que era minha. Que ironia. Priscila me beijou o rosto. Sogra, estava pensando. Semana que vem a gente leva vocês para conhecer o Primavera Dourada. Vai adorar. Tenho certeza. Menti. A festa fluiu. Comida, bebida, risadas. Rodrigo circulava entre os convidados como um anfitrião, aceitando parabéns por cuidar tão bem dos pais. Priscila grudada nele, sorriso permanente. Às 13 horas, pedi atenção. Todos se viraram para mim. 43 pessoas, todas ali para testemunhar. Quero agradecer a presença de todos. Comecei, voz firme. Hoje é um dia muito especial, um dia de verdades. Rodrigo franziu a testa. Priscila inclinou a cabeça confusa. Walter e eu passamos 40 anos construindo uma vida, uma família, um patrimônio, e achamos que quando ficássemos velhos estaríamos cercados de amor e respeito. Pausei. Estávamos enganados. O silêncio que caiu foi absoluto. Mãe, do que você está falando? Rodrigo deu um passo à frente. Estou falando de você, filho. De você e de sua mulher. Estou falando do plano que vocês montaram para me roubar. Priscila ficou pálida. Sogra, a senhora está confusa. Não estou confusa. Minha voz subiu. Estou lúcida, talvez pela primeira vez em meses. E hoje, na frente de todos vocês, vou contar exatamente o que meu filho e minha nora tentaram fazer. Dr. Bonifácio se aproximou, abriu a maleta, tirou documentos. Procurações, eu disse pegando as folhas. Que minha nora me enganou para assinar, dando ao meu filho poder total sobre tudo que eu possuo. Rodrigo tentou rir. Mãe, você está fazendo tempestade em copo d'água. Aquilo foi só para você vender minha marcenaria por 2.100.000 reais, 45% abaixo do valor de mercado. Olhei para os clientes da marcenaria presentes. Seu Otávio, a senhora se lembra quanto ofereceu pela marcenaria ano passado? Seu Otávio, um empresário sério, pigarreou. 4 milhões, Estela, você recusou. E você, Rodrigo, ia vender por 2. Peguei outro documento. A chácara, 650.000, vale mais de 1 milhão. Os apartamentos, subavaliados em 30%. As pessoas murmuravam. Olhares chocados viravam para Rodrigo. Isso é mentira! Ele explodiu. Ela está inventando! Estou tentando ajudá-la e ela... Ajudar? Melissa apareceu ao meu lado, celular na mão. Como isso aqui, Rodrigo? Ela apertou play. A voz de Priscila encheu a chácara. Assim que sua mãe assinar tudo no sábado, a gente acelera as vendas. O resto é nosso. Uns 700.000 para você. Priscila cambaleou. Você me gravou? Gravei. 47 vezes. Você falando sobre o golpe, sobre as dívidas, sobre os agiotas, sobre tudo. Rodrigo se virou para a mulher. Que agiotas? Que dívidas? 340.000 reais, eu disse. Sua esposa deve esse valor em apostas online. É por isso que ela estava tão desesperada. Não era só ganância, era sobrevivência. A mãe de Priscila, uma senhora grisalha no canto, soltou um gemido. Priscila, minha filha... Rodrigo olhou para Priscila como se estivesse vendo um monstro. Você me usou, me manipulou, me fez virar contra minha própria mãe. Você não foi manipulado, gritei, e a raiva que eu tinha segurado por semanas finalmente explodiu. Você escolheu me ameaçar, escolheu tentar me internar, escolheu assinar contratos pelas minhas costas. Lágrimas desciam pelo meu rosto, mas eu não parava. Você é meu filho. Eu te dei a vida. Te criei. Te amei incondicionalmente. E você
Você ia me arrancar da minha casa e me trancar num asilo, enquanto gastava cada centavo que eu suei para conquistar. Rodrigo estava branco como papel, mudo. Dr. Bonifácio deu um passo à frente. As procurações foram revogadas. Publicadas ontem no Diário Oficial. Todas as tentativas de venda foram barradas legalmente. E há representação criminal sendo preparada contra vocês dois, mais o Dr. Arnaldo Figueiredo, por estelionato e apropriação indébita. Delegado Castro, que eu nem tinha visto chegar, mostrou o distintivo. Vou precisar que vocês me acompanhem para prestar depoimento. E foi nesse momento, vendo meu filho desmoronar diante de 40 testemunhas, que entendi. Justiça não é doce. Justiça dói. Em todo o mundo. O caos que se seguiu foi pior do que eu imaginava. Priscila entrou em pânico. Começou a gritar, a chorar, a implorar. Eu não tive escolha. Eles iam me matar. Os agiotas iam me matar. A mãe dela correu para abraçá-la, mas Priscila se afastou. Não me toca! Ninguém me toca! Rodrigo estava paralisado, simplesmente parado ali, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Como se estivesse acordando de um pesadelo e descobrindo que ele mesmo era um monstro. Os convidados murmuravam. Alguns olhavam com pena, outros com nojo. Dona Conceição, minha vizinha de 72 anos, cuspiu no chão perto de Priscila. Sem vergonha. Roubar os próprios sogros. Delegado Castro se aproximou de Rodrigo. Senhor, vai precisar me acompanhar. A voz de Rodrigo saiu quebrada. Eu não sabia das dívidas. Eu juro que não sabia. Eu pensei que a gente estava ajudando. Ela me disse que vocês estavam doentes, que não conseguiam mais administrar tudo sozinhos. Mentira! Walter avançou nele. Eu segurei meu marido. Você me ameaçou. Disse que ia nos internar à força se a gente não concordasse. Rodrigo fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Eu sei o que eu fiz. Deus, o que eu fiz? Foi a primeira vez que vi meu filho realmente entender. A máscara caiu. E embaixo dela havia apenas um homem assustado, perdido, que tinha sacrificado tudo por uma mulher que o estava usando. Dr. Bonifácio entregou documentos ao delegado. Todas as provas estão aqui. Contratos fraudulentos, gravações, e-mails trocados com o advogado Arnaldo Figueiredo. Há material suficiente para processos criminais e cíveis. E o Arnaldo? Perguntei. Cadê ele? Fugiu. Quando soube que o esquema foi descoberto, limpou o escritório e sumiu. Já emitimos mandado de busca. O delegado guardou os papéis. Mas ele não vai longe. Gente assim nunca vai. Priscila tentou correr. Simplesmente saiu em disparada pelo gramado, em direção ao portão. 2 oficiais de justiça a interceptaram. Ela gritou, esperneou, arranhava. Vocês não entendem, eu vou morrer, eles vão me matar se eu não pagar. Então você tentou me matar primeiro, eu disse, e minha voz gelou até a mim mesma. Tentou matar minha vida, meu futuro, minha dignidade, para salvar a sua. Ela parou de se debater, me olhou e pela primeira vez vi algo real naqueles olhos, terror genuíno. A senhora não sabe como é, ela sussurrou. A senhora nunca perdeu tudo, nunca ficou sem saída. Você está errada, me aproximei dela. Eu perdi tudo várias vezes. Quando a marcenaria quase faliu em 2009 e eu tive que vender minhas joias para pagar funcionários. Quando minha mãe morreu e eu fiquei com dívidas médicas de R$200 mil. Quando um incêndio destruiu metade do meu estoque e o seguro não cobriu. Parei bem na frente dela. A diferença é que eu lutei, trabalhei, suei, não tentei roubar ninguém. Priscila desabou no chão, soluçando. Os convidados começaram a ir embora. Não havia mais festa, só destroços. Padre Augusto se aproximou antes de sair. Colocou a mão no meu ombro. Estela, o que você fez hoje foi necessário, mas não deixe que a raiva consuma você. Seu filho errou terrivelmente, mas ele ainda é seu filho.
Não sei se é, padre. Minha voz rachada. Não sei mais quem ele é. Às 4 da tarde, a chácara estava vazia. Só sobramos eu, Walter, Melissa e Dr. Bonifácio. Rodrigo e Priscila tinham sido levados para prestar depoimento. Sentei numa das cadeiras brancas, olhando para a mesa que ninguém tinha tocado. Comida desperdiçada, festa arruinada, família destruída. Mãe! Melissa se ajoelhou na minha frente. Você fez a coisa certa. Fiz? Olhei para ela. Porque não parece. Parece que eu acabei de explodir tudo que construí em 40 anos. Não foi você quem explodiu. Foi o Rodrigo. E a Priscila. Walter sentou ao meu lado. Pegou minha mão. Suas mãos calejadas, manchadas de verniz, tremiam. O que vai acontecer agora? Ele perguntou para Dr. Bonifácio. O advogado guardou os documentos na maleta. Criminalmente? Rodrigo responde por tentativa de estelionato. Priscila por estelionato consumado e falsidade ideológica. Arnaldo, quando for pego, responde por associação criminosa e prevaricação. As penas podem variar de 2 a 8 anos, dependendo das agravantes. E eles vão preso? Melissa perguntou. Depende. Rodrigo provavelmente consegue responder em liberdade. É réu primário. Priscila é mais complicado. Tem as dívidas, risco de fuga. Arnaldo com certeza fica preso quando acharem ele. Números, processos, penas, tudo tão frio, tão distante da dor que eu sentia. Tem um detalhe, Dr. Bonifácio continuou. As vendas que Rodrigo iniciou, mesmo sendo fraudulentas, criaram algumas complicações legais. Os compradores de boa-fé que já depositaram sinal vão querer reaver o dinheiro. Vamos ter que entrar em alguns processos cíveis para limpar tudo. Quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano. Mas no final, tudo volta para vocês. A marcenaria, os apartamentos, a chácara, tudo fica protegido. Protegido. A palavra soou vazia. Naquela noite, Walter e eu voltamos para casa em silêncio. A casa que dividíamos há 40 anos, que de repente parecia grande demais, vazia demais. Eu fui para o quarto de Rodrigo. O quarto que mantive intacto desde que ele saiu de casa para se casar. Troféus de futebol de colégio na estante. Pôsteres desbotados. Uma foto nossa na formatura dele. Meu braço em volta do ombro dele. Os dois sorrindo. Quando aquele menino tinha morrido? Em que momento eu perdi meu filho? Sentei na cama dele e chorei. Chorei por horas. Chorei pela família que não existia mais, pelo filho que se tornou um estranho, pela confiança que nunca mais voltaria. Walter me encontrou lá, às 2 da manhã. Me puxou para o abraço, e a gente chorou junto. Você acha que fiz certo? Perguntei na escuridão. Acho que você fez o que tinha que ser feito. Não é a mesma coisa. Eu sei. Silêncio. Depois, Walter, ele tentou nos destruir, nosso próprio filho. Como a gente volta disso? Não sei se volta. Ele apertou meu rosto entre as mãos. Mas sei que você não merecia ser roubada. Merecia ser respeitada. E se foi preciso humilhá-lo publicamente para ele entender isso, então que seja. Mas mesmo sabendo que eu tinha feito o certo, o gosto na boca era de cinzas. Porque vencer contra a própria família não é vitória. É luto. É enterrar quem você amava e aceitar que aquela pessoa nunca existiu realmente. 6 meses passaram como uma névoa cinzenta. Os processos corriam na justiça, lentos como sempre. Arnaldo foi preso tentando embarcar para o Paraguai com documentos falsos e R$ 200 mil em espécie. Priscila respondeu em liberdade, mas teve que entregar o passaporte. Rodrigo simplesmente sumiu da minha vida. Até que numa terça-feira de dezembro, 6 meses e 11 dias depois daquela festa, ele apareceu na marcenaria. Eram 8 horas da manhã. Eu estava sozinha, polindo uma mesa de jatobá. Quando ouvi a porta abrir e vi quem era, meu corpo inteiro enrijeceu. Ele estava diferente, mais magro. O rosto com rugas que não existiam antes. Olheiras profundas.
Barba por fazer, roupas simples, jeans desbotado, camisa branca amarrotada. Mãe. A voz dele saiu quebrada, rouca, como se tivesse chorado muito recentemente. Larguei a lixa. Não disse nada, só esperei. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que você não quer me ver, mas eu precisava te dizer. Ele respirou fundo, tremendo, que eu sinto muito, muito, por tudo. Silêncio. A Priscila e eu nos separamos. Oficialmente divorciados há 3 semanas, ela voltou para a família dela em Minas. Não sei o que aconteceu com ela depois disso, e sinceramente, não quero saber. Peguei um copo d'água, bebi devagar, deixei ele continuar. Perdi meu emprego. O Marcelo, meu chefe, era amigo de vocês. Quando soube do que eu tinha feito, me demitiu na hora. E ele estava certo. Eu não merecia trabalhar lá. Rodrigo passou a mão pelo rosto. Tive que vender o carro. A casa está prestes a ser retomada pelo banco. Estou morando num apartamento alugado em Guarulhos, dividindo com mais 2 caras. Parte de mim, uma parte pequena e estúpida, sentiu pena. Arnaldo levou tudo que tinha sobrado. Todo o dinheiro da venda fraudulenta que ele tinha conseguido embolsar antes de fugir. Eu fiquei sem nada. E Priscila, ela estava mentindo sobre as dívidas também. Não eram 300 mil, eram 500. Eu descobri quando os agiotas apareceram na minha porta. Ele riu, um riso amargo, sem humor. Sabe o que é engraçado? Eu achei que estava te salvando. No começo, antes da Priscila me envenenar completamente a cabeça, eu realmente achei que estava fazendo um favor. Que você estava velha demais, cansada demais, que merecia descanso. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu me convenci de que estava sendo um bom filho. E quando percebi que não era... Já estava fundo demais. Já tinha assinado documentos, já tinha mentido tanto que não conseguia mais voltar atrás. Encostei na bancada, meus braços cruzados. Você acha que isso muda alguma coisa? Minha voz saiu fria. Você acha que vir aqui, chorar, me dizer que perdeu tudo, apaga o que você fez? Não. Ele balançou a cabeça. Não apaga nada. Eu sei disso. Sei que você nunca vai me perdoar. E eu não estou pedindo perdão. Não mereço. Então, o que você quer? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. E o que eu vi ali me partiu. Vi o menino que ele foi. O filho que eu amei. Enterrado debaixo de camadas de vergonha e culpa. Quero uma chance de ser humano de novo, não seu filho. Isso eu perdi o direito. Mas uma pessoa decente. Alguém que você não tenha vergonha de conhecer. Respirei fundo. O cheiro de madeira me acalmou. Terapia, eu disse. Você vai fazer terapia. 2 vezes por semana, no mínimo, não negociável. Ele assentiu. Já comecei, há 2 meses. Trabalho honesto. Nada de atalho, nada de esquema, nada de mentira. Consegui emprego numa obra, pedreiro. É pesado, mas eu preciso disso. Preciso lembrar o que é trabalhar de verdade. 15 mil reais por mês, durante 3 anos, para reparar o dano financeiro que você causou com advogados, processos, tempo perdido. Ele empalideceu. Mãe, eu ganho 3 mil por mês na obra. Não tenho como. Então você trabalha mais, arruma bico, faz extra. Mas você paga, cada centavo. Porque ações têm consequências, Rodrigo, e você vai aprender isso na pele. Silêncio pesado. Depois, tudo bem, eu pago. E você não é mais meu filho por sangue. Você é um estranho que precisa reconquistar esse lugar. E pode levar anos. Ou pode nunca acontecer. Você aceita isso? Vi ele engolir seco. Limpar as lágrimas. Aceito. Voltei a polir a mesa. Ele ficou ali parado, sem saber se devia ir ou ficar. Pode ir, eu disse sem olhar para ele. Volta quando tiver o primeiro pagamento. Ouvi os passos dele se afastando, a porta abrindo, fechando. Quando ele saiu, minhas pernas cederam.
Sentei no chão da oficina e chorei, porque parte de mim queria ter corrido e abraçado ele, ter dito que estava tudo bem, que eu perdoava, mas não estava tudo bem. E perdão não se dá, se conquista. 3 semanas depois, Walter e eu embarcamos para Fernando de Noronha. 18 mil reais. Nossa primeira viagem em 20 anos. Ficamos 10 dias. Mar azul, peixe fresco, sol quente na pele. E pela primeira vez em meses, eu respirei. Quando voltamos, a marcenaria estava diferente. Melissa tinha assumido a gerência. Tinha contratado 2 funcionários novos, reorganizado o estoque, criado conta no Instagram. As vendas tinham aumentado 30%. Mãe, você construiu algo grande, ela disse, me mostrando as planilhas. Agora deixa eu ajudar a fazer crescer mais ainda. E pela primeira vez, eu aceitei. Passei a trabalhar meio período. 4 horas por dia. O resto do tempo, eu viajava com Walter. Visitava amigos, lia livros, vivia. Aos 68 anos, aprendi que descanso não é fraqueza, é sabedoria. Rodrigo apareceu no dia 15 de janeiro com um envelope. R$ 1.500. O primeiro pagamento. Consegui fazer 2 bicos, ele disse. Vai demorar, mas eu pago tudo. Peguei o envelope, guardei. Volta mês que vem. E ele voltou. E voltou de novo. E de novo. Priscila, eu soube por terceiros que voltou para Belo Horizonte. A família dela pagou parte das dívidas. Ela trabalha num call center agora. Não sei mais nada. Não quero saber. Arnaldo pegou 5 anos de prisão. Perdeu tudo. A licença, a reputação, a família. Talvez quando sair, aprenda que dinheiro fácil não vale a prisão. Hoje, 1 ano depois daquela festa, estou na marcenaria ensinando Marina, minha neta de 4 anos, a lixar madeira. Ela segura a lixa com mãozinhas pequenas, concentrada. Vovó, por que a madeira fica macia? Porque a gente tira as partes ásperas com paciência. Igual gente, Marina. A gente fica melhor quando tira as partes ruins, mas dói e demora. Ela não entende ainda, mas vai entender. Rodrigo aparece 1 vez por mês. Paga religiosamente. A gente não conversa muito, mas no mês passado, quando ele trouxe o pagamento, ele disse: Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim completamente. E pela primeira vez em 1 ano, eu segurei a mão dele. Obrigado por ter voltado. Não é reconciliação, ainda não, mas é um começo. Aprendi que eles acharam que ser idosa significava ser fraca. Descobriram que idade não é fragilidade, é experiência. E experiência sabe esperar o momento certo para agir. Sabe que árvores velhas têm raízes profundas. E raízes profundas não se arrancam fácil. Se esta história tocou você, deixe um comentário contando de onde você está assistindo e o que achou. Dê um like se você acredita que dignidade não tem idade. E se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e justiça, porque aqui a verdade sempre vence.